Então vamos trabalhar, que a convidada de hoje é a Júlia Jacold, professora de matemática e criadora do canal A Matemaníaca. Isso aqui é um jogo de sílabas, difícil de conseguir falar. Sim. Obrigado pela presença aqui no A Deriva. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada, Arthur. Já estou animada pro papo. E vamos começar pelo mais básico de todos, que é a pergunta mais clichê possível, que é: o que te chamou a atenção na matemática para tu se aprofundar na matemática? Eu também não sei dizer, sabia? Eu acho que... Porque assim, eu vou dizer que boa parte da minha vida é real isso. Eu tô aqui fazendo as contas. Mais parte da minha vida eu estudei balé do que matemática, você acredita? Mas quando eu cheguei perto de fazer vestibular, ninguém falou, vai fazer balé. Fazer artes cênicas. Vai fazer artes cênicas. Não, você fez aí 5 anos de teatro. Não. Tu não falou, não, vai fazer engenharia. Você não tem medo de matemática, você não foge. Quando fala matemática, você não corre aqui debaixo da cortina. Vai fazer engenharia, vai ficar bom. Mas tu era aluna que tinha medo de matemática na escola? Não, justamente. Eu acho que por isso, sabe? Justamente por eu não correr quando falavam matemática. Entendi. Que falaram assim, não, vai fazer engenharia então, vai dar tudo certo. E aí eu aceitei por um bom tempo que eu ia fazer engenharia. Até eu conversar com uma engenheira. Aí eu falei, muito legal esse negócio, nada a ver comigo. Imagina, eu morro de medo de parede branca. Como é que eu ia ficar dentro de um escritório com parede branca o dia inteiro? Não ia dar, não ia dar isso daí não. E aí eu descobri, na verdade, que eu podia usar todo esse lance da arte que eu já tinha, de curso de fotografia, de balé, de artes cênicas, tudo que eu já tinha visto, para poder ensinar a rapaziada a gostar de matemática. Eu falei assim, às vezes é isso aí. Tinha muito amigo meu na escola que perdia medo de matemática quando eu explicava as coisas. E eu ficava, eu acho que eu posso ajudar a rapaziada a perder o medo real oficial. Assim, foi aí que eu entrei na matemática. Mas tu sabe o que foi decisivo pra tu não ter medo e todo mundo da sala ter, ou a maioria ter? Olha, eu acho que o incentivo em casa, principalmente. Ninguém é matemático, assim. Meu pai é administrador, minha mãe é turismóloga. Eles trabalham ambos com administração de empresa. Mas eu acho que minha mãe teve muito esse incentivo de não recusa conhecimento. Não recusa conhecimento. Aí tinha muito daqueles brinquedos de, sabe, de completar coisa, de educativo, de madeirinha e tal. Minha mãe, nossa, jogava muito dessas coisas pra gente. Então, assim, eu não tinha um amor muito grande pela matemática. Mas eu acho que o fato de eu não odiar ela fez com que fosse mais fácil eu me aproximar com uma graduação, sabe? E quando é que surgiu o amor? Quando é que tu entendeu a mágica da matemática? Eu acho que eu já estava na faculdade. Porque aí quando eu falei assim, eu não vou fazer engenharia, porque eu entendi que muito legal, mas não faz nenhum sentido com o estilo de vida assim que eu gostaria de ter, eu falei assim, então eu vou fazer a tal da matemática. Aí estudei muito para entrar lá, entrei na USP, bibibibobobó, e aí eu descobri que não era nada daquilo que eu tinha visto na escola. Tipo, rola muito o baque do primeiro semestre. O que eu tô fazendo aqui? O que é matemática então, se o tempo inteiro que eu tava na escola não é nada a ver do que eu tô vendo aqui agora, né? Mas eu acho que o que mais fez eu continuar ali e me sentir motivada foi o desafio. Eu acho que esse lance da minha mãe continuar incentivando muita gente a estudar as coisas, descobrir. Ela dava super interessante pra gente fazer resumo. Não, no final do dia eu vou voltar ao trabalho, você tem que me contar alguma coisa que você leu nessa revista, sabe? Eu acho que o fato da minha mãe continuar incentivando a gente a buscar informação, se interessar, ser curioso e tal, fez com que eu chegasse, mesmo que eu tivesse completamente perdida, sem entender o que era aquilo que eu tava vendo. Eu falei, caraca, muito desafiador. Beleza, então eu gostei, sabe? Porque se vai ser difícil, eu gostei. Então acho que era muito pelo desafio, assim. Topei muito pelo desafio. Não acho que seria a única universidade que eu faria, assim. Eu acho que eu teria feito filosofia, artes, teria feito um tanto de coisa. Mas eu acho que chegar ali e ver que realmente eu tinha me encontrado num lugar que ia me deixar o tempo inteiro, assim, querendo mais, sabe? Eu acho que foi isso que fez com que eu terminasse, de fato, a graduação. O que era diferente da escola pra faculdade, que tu disse que teve o baque? Então, na escola eu fui apresentada por uma matemática muito algoritmizada. O que significa isso? Tipo uma receita de bolo, sabe? O algoritmo é tipo uma receita de bolo. Que é o que a gente faz pro computador, por exemplo. O computador não pensa, ele faz os passos todos que a gente mandou ali. Então, na escola eu via uma matemática assim, que se você tiver esse tipo de problema, você vai usar essa fórmula e você vai usar esse valor aqui é disso, esse daqui é disso, e você vai fazer as operações e vai chegar no resultado. Era isso que eu via na escola. Você via alguma coisa diferente Era disso? só isso mesmo. É muito chato, né? Eu não sei como é que eu gostei desse negócio. É muito chato.
Tinha que decorar a fórmula e aplicar. Era isso que tinha que fazer. Substitui os valores e joga lá. Aí eu cheguei na faculdade e vi que não era nada disso. Era sobre, beleza, a gente já sabe que tem essa fórmula. Por que ela funciona? Quem pensou nesse rolê aqui? Por que jogar esses números aqui dá esse resultado, dá o que a gente tá esperando para essa fórmula, sabe? Era muito mais sobre os porquês, assim. Eu vejo a matemática muito como uma área argumentativa. Então, você tá com esse problema? Faz isso. Aí a outra pessoa vai falar, por quê? Não sei, por que tem que fazer? Você me convence que você tem que usar isso daqui. E é assim que a gente vai construindo, sabe? Toda essa lógica do pensar, assim. É muito com... a gente já tem isso, tem aquilo, então a gente consegue ter esse outro resultado. A gente consegue chegar nessa fórmula. Então, foi muito nessa argumentação... Eu acho que o lado da arte me tocou muito nisso. Assim, entender que isso era realmente um jogo de argumentação, sabe? E no final das contas tinha esse desafio por trás, que era chegar nessas novas fórmulas, enfim, coisas que eu ainda não tinha estudado na escola, por exemplo. Desculpa, por exemplo. Vou beber uma aguinha. Qual foi o problema matemático, o conteúdo matemático que te trouxe essa noção de que era muito mais que só os números ali, tinha toda uma história por trás daquilo? Eu fiz a matemática licenciatura, né? Porque eu entrei com essa ideia de que eu ia transformar o olhar da matemática das pessoas sendo professor. Eu achava que esse era o único jeito. Porque, como eu disse, também eu não sabia muito bem o que era matemática antes de entrar lá. E na licenciatura, a gente tem vários cursos que são específicos para formar um professor. E logo no primeiro, no segundo semestre, tem 2 disciplinas na USP que elas são super para poder sedimentar uma base ali, que é muito importante, coisas que a gente devia ter visto na escola para poder ajudar a gente a seguir estudando as coisas na graduação. E tem uma outra que vai ensinar uns porquês dessas coisas que a gente viu na escola, sabe? Chama Matemática na Educação Básica, inclusive. E aí foi ali que eu comecei a ver, por exemplo, por que somar fração precisa deixar o denominador igual? Por que os números lá embaixo têm que ficar igual? Sei lá, fazia o MMC e fazia aquilo mecanicamente, assim, na escola. Falava, beleza, vou somar fração, tem que estar igual. Então fazer o MMC. Faz o MMC, soma lá em cima, mantém os... Eu ficava, por quê? Essa foi uma disciplina que me contou, me abriu os olhos para ver essas coisas, porque eu acho que eu não fui ensinada na escola a questionar esse tipo de comportamento, sabe? Eu só fazia o algoritmo. Alguém falou que tinha que fazer e eu continuava fazendo. Agora, na universidade, alguém falou, por quê? Aí eu, putz, é verdade, né? Por que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Por que multiplicar tem que fazer o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo? Sabe? E aí foi uma das primeiras disciplinas que questionou muitas coisas da matemática na educação básica, dos porquês, e que abriu esses olhos, aí eu consegui me conectar com tudo aquilo que eu estava vendo nas outras disciplinas, que era bem mais avançado, né? Qual é o porquê? Qual é a história por trás desses 2 exemplos que tu disse? Beleza. Ai, eu adoro, Arthur. Vamos lá. É que assim, fração é basicamente uma representação de algo que não é inteiro. Né? Então, a gente sempre vê, por exemplo, o exemplo da pizza, do chocolate. Então, quando a gente quer representar uma pizza que já comeu um pedaço, como é que a gente pode representar isso? A gente pode representar como um número decimal, a gente pode representar isso como um desenho, né? Então, faz a pizza e corta o pedaço. A gente pode representar isso como uma fração. É tudo equivalente. E agora, quando a gente vai somar essas coisas, elas precisam estar divididas no mesmo tamanho, porque senão a gente não faz sentido somar. Então, por exemplo, se eu tiver uma barra de chocolate que você dividiu em 3 pedaços e uma outra barra de chocolate que você tem ela do mesmo tamanho, só que ela está comida pela metade, quanto de chocolate você tem no total? Não faz sentido você somar 1/3 com o outro meio. Você não tem a mesma quantidade de chocolate nos 2 lugares. Então você precisa... então vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse daqui que estava dividido em 3 e vou cortar em 6. Então eu vou ter, sei lá, 2, 4... vai ter um tanto ali de chocolate que não vai estar preenchido, que você já vai ter comido. Aquele 1/3 agora vai ser 2/6, né? Porque você cortou basicamente na metade. O outro lá que estava na metade, você vai dividir em mais 3 pedaços para todos os 2 estarem divididos em 6. E a partir do momento que os 2 estão divididos, que eram do mesmo tamanho, estão divididos em 6 pedacinhos, agora você consegue contar quanto você tem do chocolate que está dividido em 6 pedaços. Então, eles têm todos o mesmo tamanho. Por isso que precisa deixar o denominador igual. Aí a gente cria um algoritmo a partir disso. Beleza, tá tudo bem fazer o MMC. Mas não entender o porquê que precisa estar lá embaixo igual,
Aí isso sofre muito, né? Mas tem a história de quem que sacou isso, porque a matemática ela vai sendo solucionada ao longo dos anos, né? Uhum. Até então as pessoas não tinham essa noção ainda de que tinha que deixar tudo igual. Existe a história do cara que sacou isso, que eu acho muito interessante essa parte. Uhum. Do cara que entendeu e avançou a ciência à frente. Esse fato, assim, das frações especificamente, não tem nenhuma pessoa que foi atribuída, assim. Porque também é uma grande bagunça, né? A gente não era tão globalizado na época da Mesopotâmia, do Egito, depois Grécia. Então a rapaziada não conversava muito entre eles. E aí foi percebendo que, mesmo muito longe, as pessoas estavam meio que fazendo a mesma coisa. E a gente atribui nome até para algumas pessoas, né? O caso das frações, que eu me lembro, não tem um nome específico de alguém. Mas acho que isso vai surgindo uma necessidade natural, né? Nem que seja os primeiros números ali, a necessidade da contagem, né? Mas a partir do momento em que a gente não tem um número inteiro, a gente precisa atribuir, então, um número para esses quebrados. E aí isso daí vai evoluindo com o tempo, né? E sobre a origem da matemática, existe algum detentor desse título? Nossa, não tem. Tem, assim, um marco muito grande para a história da matemática, em 300 a.C., de uma pessoa que se propôs a registrar e organizar o que já tinha sido feito na época. Então, esse livro chama Os Elementos, de Euclides. O que está escrito ali não é dele, tá? Não foi o Euclides que fez tudo aquilo, mas o Euclides é responsável por reunir todas essas coletâneas de conhecimento e organizar elas dentro de um livro. Não um livro não, na época foram 13 livros, assim. E imagina, 300 anos antes de Cristo já sabia um tanto de matemática ali. Esse é o segundo livro mais traduzido e publicado depois da Bíblia. Para eu entender o que tem lá dentro, em questão de história, assim, de proporção, digamos assim, o que tinha sido descoberto ali que é incrível para aquele povo daquela época? Muita geometria, assim. A matemática era muito vista como algo, ou eram números, ou era geometria. E aí tinha tanto o que eles viam como número em movimento, que isso daí ia ser levado para música, por exemplo. Então, quando a gente tem um número estático, vai ser a aritmética. Vai ser tudo que a gente sabe contar, somar, dividir. Esses são os números estáticos. Mas a partir do momento que o número anda em movimento, isso daí eles vão chamar de música. O que é andar em movimento? Movimento dos números. Então, quando todo mundo fala assim, música tem muita matemática, sabe? Quando tem essas falas assim, os gregos viam o número em movimento como... Eles chamavam isso de música, eles não chamavam mais de matemática. Mas como assim em movimento? Quando ele tem uma forma sonora, literalmente? Literalmente. Entendi. E quando a geometria ela é estática, ela é matemática. Mas para os gregos, quando ela gera movimento, ela vira astronomia. Então, tudo que eles vão estudar que tem formas e tem movimento são os astros. A gente vai ver planeta, estrela, galáxia e tudo mais. A história da música está diretamente ligada com a história da matemática? Sim. Pitágoras tem muita... Pitágoras não foi uma pessoa, né? A gente fala muito do teorema de Pitágoras. Era uma escola, né? Quase uma seita. Por que era quase uma seita? Porque tinha aquele limiar com a religião, o batismo, né? Os costumes dentro daquele ambiente, entendeu? Então era quase uma seita mesmo. E aí, as descobertas que aquele grupo fazia era da escola pitagórica. Mas a gente vem chamar depois de o Teorema de Pitágoras, que era essa escola. Mas aí a gente, sei lá, no imaginário eu acho que as pessoas associaram isso a uma pessoa. Mas era um grupo de pessoas, real oficial. E tudo isso que... de número parado, número em movimento, isso daí é o Trivium, que é basicamente a primeira organização de currículo de algo a ser estudado do Ocidente. É daí que parte o currículo, primeiros estudos de currículo, do que estuda, do que faz, é tudo dali, assim. Mas como é que é essa escola pitagórica que se fala? Como é que eles se relacionam com a música? Então, muito sobre partitura, sobre como é que... Enfim, eu não sou muito especialista da música, tá? Mas o que eu ouvi dizer nas ruas é que muito sobre partitura, sobre como as notas eram geradas, tudo isso daí foi muito Pitágoras que fez, assim. Tem todo um movimento com proporcionalidade, enfim, tem várias partes da matemática que explicam um tanto dessas coisas, assim.